Olá, estamos iniciando mais um programa Vida de Qualidade. Obrigado por estar nos acompanhando sempre. E quero começar hoje o nosso programa lendo, como sempre, a nossa frase. Como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. A fé é uma lente pela qual toda a vida é vista e interpretada. Não saia daí, vá pensando sobre isso e nós voltamos já já. TVI, apoio cultural. Uniodonto Americana, planos odontológicos, empresa com 38 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares, entregando a melhor relação custo-benefício do mercado, o que possibilita prevenir, manter e reabilitar a saúde bucal com um pequeno investimento mensal. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, são 132 dentistas especialistas atendendo em seus consultórios particulares. Uniodonto Americana, bom para o seu dentista, bom para você. Lucafé, há mais de 10 anos é referência no mercado da moda atual, com toques de inspirações extraídas das tendências da moda. A Lucafé nasceu com o objetivo de oferecer a satisfação para cada cliente que busca exclusividade e garantia, com 2 lojas em Americana, Avenida Nossa Senhora de Fátima 990 e Avenida Brasil 1362. Horários diferenciados de segunda a sábado, das 10 às 21 horas. Vida de Qualidade está de volta, obrigado por voltar com a gente. E hoje o nosso bate-papo é com a Tânia Iovino, que é a coordenadora técnica do CPC. Tânia, seja bem-vinda ao nosso programa Vida de Qualidade. Obrigada pelo convite. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre essa instituição chamada Centro de Prevenção da Cegueira. Comece dizendo para a gente como é que funciona o CPC, Tânia. O CPC é um centro de atendimento a pessoas com deficiência visual. Nós estamos funcionando desde 1990 e nós atendemos desde bebês até idosos. E é importante esse trabalho na cidade. Existem mais pessoas, existem outras instituições fazendo esse trabalho na cidade? Nós vamos ter em Campinas, mais próxima. Então para a nossa região é único. Isso, e por isso que a gente também acaba atendendo outras cidades, as cidades vizinhas. E qual é o trabalho que se realiza? Qual é o objetivo da instituição? Como que é esse trabalho? O objetivo maior da gente é ajudar esse deficiente a desenvolver a autonomia dele, a ir para a vida, né? Fazer as coisas na vida dele, dentro de casa, na sociedade, no trabalho, exercer a cidadania dele, né? O direito de ir e vir. Então, a gente quer que eles usem a palavra, usem o poder mesmo de cidadania, de se manifestar e de modificar essa sociedade, de cuidar também, educar. Através da presença dela nos ambientes, ela vai culturar você, né, que tem aí o seu comércio, que tem aí a tua casa, onde você recebe pessoas, que você se preocupe com essas pessoas, que são pessoas iguais a você, que só tem um pouquinho de deficiência visual, que enxerga menos que você ou talvez não enxergue, mas que quer ter uma vida de qualidade como a sua. Exatamente, né? Exatamente. E como é que funciona quando você já agradeceu hoje, né, por enxergar? Essa acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, que às vezes a gente não se liga nisso. A gente dorme enxergando, acorda enxergando e esquece de agradecer por enxergar. Como é que funciona isso? Uma pessoa, de repente, da noite para o dia, tem aí a notícia de que vai ter um problema de deficiência visual para o resto da vida. Existe muita revolta? Sim, né? Cada pessoa acaba reagindo de um jeito, mas existe muita revolta, muita tristeza, muita dúvida, né? O que vai ser de mim sem a visão? Porque a visão é responsável por 80% do que eu apreendo do mundo, né? Então ela antecipa tudo. Eu estou aqui, mas eu estou vendo lá na frente, eu estou vendo o carro que está vindo na rua, né? Então é muito difícil, é um dos mais importantes sentidos que a pessoa tem. Então
ao longo de todo o tempo da perda, no início, durante, né, sempre vão existir obstáculos que a pessoa vai passar. Então, existem momentos de muita dificuldade, em que essa pessoa precisa do acolhimento, em primeiro lugar, da família. Então, é por isso que o CPC também considera a família como usuário. Não só o deficiente visual, mas essa família tem que ser trabalhada junto, acolhida junto, tanto das crianças como dos adultos, dos adolescentes e adultos. Porque eles são um ponto de apoio muito forte. E às vezes eles vão da superproteção, que não é bom, né? Guardar a criança, né? Que isso, não, porque se ela andar ela vai se machucar e... Não, caiu, levantou, né? A gente também tem que aprender a cair, todos nós. E como é que vocês lidam com crianças? A criança, de repente, às vezes, tem lá um sonho de realizar alguma coisa. Vocês têm essa preocupação? Como é que funciona isso? Muito. A gente ajuda muito para que eles realmente tenham esses sonhos, para que eles trabalhem também por isso, porque a gente tem o sonho aqui, mas a realização dele está um pouquinho mais para frente. Então, como é que a gente vai trabalhar para isso? Às vezes, esses sonhos podem se tornar realidade em função da deficiência visual e às vezes não. Então, a gente tenta ser, e eu acho que é uma questão de respeito isso com o deficiente visual, tenta ser o máximo realista e cuidadoso possível, não alimentar falsas esperanças, mas também não tirar a esperança. Porque hoje em dia a tecnologia, a medicina está em franco avanço. Então, uma pessoa que não enxerga hoje pode enxergar futuramente. A gente, né, nós também, enquanto profissionais, temos esperança. Eu acredito que é mais ou menos assim. Os sonhos são indestrutíveis. E para você, de repente, mudar um sonho, você coloca um outro sonho na vida dessa criança. Você desperta ela para um outro sonho. Abre outras possibilidades, porque sonhos todos nós temos, mas né, videntes, no caso, que enxergamos ou não, né? E nem sempre a gente consegue colocar isso em prática, a gente consegue realizar. E isso acontece com todo mundo. É uma verdade. Passou rápido, né? Nós vamos para o intervalinho comercial, não saia daí, a gente volta já já. TVI, apoio cultural. A todo momento, Camisa e Companhia. Estamos aqui no CPC e eu vou questionar umas perguntinhas para a Neuza. Neuza é assistente social e vai nos falar como mantém o CPC. Atualmente o CPC atende 115 deficientes visuais de Americana e região. E nós temos 15 profissionais. E para mantermos esse trabalho, nós temos como mantenedor o Lions Club de Americana Centro, e também convênios com a Prefeitura de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Temos uma parceria com a Secretaria de Educação de Americana e temos os nossos eventos que mantém. Nós temos um grupo de voluntárias e nós temos o brechó. Até aproveito a oportunidade para pedir para a população que possa fazer doações de roupas, móveis, utensílios domésticos, tudo aquilo que não é utilizado, que façam doação para que a gente possa reverter esse recurso para o trabalho da instituição. Isso é muito importante para a gente. Nós temos também doações de pessoas físicas e jurídicas, através de boletos bancários, né? Nós podemos e pedimos à população que, se puder ajudar, por favor, colabore. Eu acho que uma das coisas que dá credibilidade ao trabalho é manter as portas abertas. O que nós dizemos para vocês, que as portas estão abertas para conhecerem o trabalho do Centro de Prevenção à Cegueira e poder ser aí ou um voluntário ou um colaborador. Eu trabalho com orientação e mobilidade da pessoa com deficiência visual.
Então, a orientação em mobilidade, ela visa a reabilitação dessas pessoas que nos procuram e que usam, ou no caso da baixa visão, a baixa visão e os outros sentidos, ou na deficiência total, a utilização melhor de todos os outros sentidos, através de técnicas apropriadas para uma locomoção segura e correta. A familiarização é dos aprendizados mais importantes para a locomoção, porque a pessoa adquire o aprendizado das referências para poder chegar onde ela quer ir. Esse aprendizado vai saindo do ambiente interno para os ambientes externos. Então, do mais simples para o mais complexo, nós vamos elaborando as aulas de acordo com um programa específico e individualizado dentro da condição de cada um, sempre visando o máximo da segurança e da liberdade que o usuário precisa. E é só uma mensagem, alguma dificuldade, se alguém tiver um visual, procurem o CPC. Serão muito bem recebidos, com certeza. E aí, como que é lidar com essa molecada mais linda aqui? Ah, é uma delícia. Eles adoram as brincadeiras, então a gente vai sempre no parque. E aqui é um lugar que eles ficam pro lúdico mesmo, né? É o brincar, a fantasia, o entrar em contato com os comportamentos adultos, mas também assim no lúdico da criança, né? Conseguir resolver questões, é uma delícia ficar aqui com eles. Aniele, ajudou você bastante esse trabalho? Fala um pouquinho pra gente. Claro, ajudou muito, porque esse monitor ajuda na baixa visão e também na orientação que as professoras ou auxiliar administrativo orienta as pessoas para a baixa visão não ser tão grande assim. Então, é muito emocionante. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Como é seu nome? É João Paulo. João Paulo, você é professor de informática. Informática, isso. Fala um pouquinho pra gente como que é o trabalho aqui. Os nossos computadores aqui, todos eles são equipados com um programa de voz. E nosso trabalho com eles aqui é justamente orientá-los para que eles possam utilizar o computador normalmente, com os recursos, os programas, inclusive o Windows e os softwares mais comuns no nosso dia a dia, através de uma tecnologia mais assistiva, né? Porque hoje ainda tem esse tabu, né, de que deficiente visual não tem essa acessibilidade digital. E isso não é verdade. Nós temos já recursos ótimos no computador que permite um deficiente visual fazer um uso muito bom, quase que normal, né, dos softwares mais comuns que todos conhecem hoje. É tudo mito, né? Porque hoje dá para fazer tudo com deficiente visual. Em se tratando de informática, não podemos dizer tudo, né? Tem recursos de imagem que eles não conseguem. Infelizmente, por falta de conhecimento, nós temos muitos sites da internet que não estão preparados, né? Sites que não são elaborados pensando na acessibilidade, né? Quando um site é feito muito em formato imagem, nos links e botões que não haja um texto associado, ou alguns arquivos PDF que não são acessíveis para que o sintetizador de voz leia bem, infelizmente isso acaba servindo como barreira mesmo para que os deficientes não acessem. Fica aí a dica, pessoal, para formular um novo site para o deficiente visual, como o nosso amigo contou, que é difícil e que está complicado para eles, tá bom? Desligar, botão de ação, atalho, fazer logo, botão executar, item de menu. Nós estamos aqui com a Keila e o Nicolas. O Nicolas chegou numa lanchonete, foi pedir um lanche e não tinha o cardápio em braille. E ele deu uma aula de cidadania, agora ele vai contar para vocês um pouquinho. É porque eu queria fazer, eu tinha pedido para o cara do restaurante para ele fazer,
Só que ele disse que fazia toda terça, só que daí ele não tinha feito. Daí eu tinha pedido uma cópia um dia para ele do cardápio, para mim fazer em breve. E aí você fez? Aham. E agora tem o que você comer, né? É. Agora dá para escolher. Agora dá para escolher. E você, mãe, que sentiu partindo dele? Eu fiquei orgulhosa, né? Porque não tem. Qualquer lugar que você vai, não tem o cardápio em braille. Ele queria chegar, escolher o que falava para ele o que tinha. E ele queria ler para poder pedir. Que lindo, né, gente? Ele deu uma aula de cidadania com o apoio do CPC. A Lu é a avó do Nicolas e ela é voluntária aqui no CPC. É uma família de cidadania. Né, Lu? Isso mesmo. Você é voluntária faz tempo aqui? Faz uns 6 meses. E aí tem que separar a nota fiscal. Digitar todas as notas. E isso aí. E fazer o que é preciso. Venham para o CPC ajudar. Eles estão precisando para digitar e doe a sua nota fiscal também. Ok? Um beijo. TVI. Apoio Cultural. By Nancy, moda festa. Casual. Praia. Acessórios. Calçados. Marque presença em todas as ocasiões. By Nancy, Rua dos Cedros, 585, Jardim São Paulo, em Americana. Telefone 19 3406 5197. Vida de Qualidade está de volta, obrigado por voltar com a gente. E hoje o nosso bate-papo é com a Tânia Iovino, coordenadora técnica do CPC. E a Tânia falou a respeito do cuidado que a família, do cuidado que a mãe, geralmente mãe, esse ser maravilhoso, tem com o filho cego, com o filho que tem a deficiência visual. Como é que é isso? A gente pode entrar um pouquinho mais nisso, até para que a mãe em casa que tenha esse problema, que ela possa ter o cuidado de não partir, às vezes, para aquela proteção extrema que talvez seja prejudicial. Como é que a gente vê isso, Tânia? Eu acho assim, toda mãe, quando engravida, tem aquele ideal, né? Como é que vai ser meu filho? Eu quero que ele seja perfeito, eu quero que ele ande, tem os 5 dedinhos, toda mãe fala, quantos dedinhos, né? E quando nasce uma criança com deficiência visual numa família, isso é um baque muito grande, né? E a mãe precisa aprender a amar, aprender a gostar dessa criança e aprender a lidar com essa criança na condição de deficiente visual que ela tem, né? E às vezes ela precisa de uma ajuda para isso, e é aí que entra o serviço de psicologia, quando essa mãe chega aqui, o serviço de assistência social, esse acolhimento, né? Essa mãe geralmente chega aqui destruída, né? Porque às vezes as crianças precisam de muitas intervenções cirúrgicas, então é uma esperança que acaba sendo frustrada às vezes, né? Então a gente precisa ajudá-la a amar esse filho e ajudá-la a fazer esse filho crescer. Então, a cuidar e não super proteger. Então, é uma linha muito tênue, assim, é muito delicado, né? Porque eles têm muito medo de que aconteça alguma coisa, como qualquer mãe tem. Vai subir escada, vai fazer isso, vai brincar com o amigo vai bater, vai entrar na escola, ele vai sofrer preconceitos. Então, tudo isso pode acontecer? Pode. Mas ela tem que se fortalecer. Para ela fortalecer essa criança, então ela tem que falar pela criança, enquanto a criança é pequena, para depois essa criança se fortalecer e falar por ela mesma. Falar assim, olha, eu não gosto quando você diz para mim que eu sou uma ceguinha ou que eu não consigo fazer determinadas coisas. Eu posso não olhar com os olhos, mas eu vejo com a mão, eu uso outros recursos. Então, é por aí que a gente vai, né, com as mães, com as famílias e com as crianças. Você sabe que
teve um momento fantástico da minha vida que você participou dele. Certa vez eu fui convidado para vir fazer uma palestra no CPC e a minha palestra é audiovisual. E eu tive aqui, a hora que eu cheguei, o pessoal da Uniodonto já estava envolvido com o pessoal e eu estou montando a minha palestra, montando multimídia, montando o telão. E aí um dos amigos, um dos dentistas amigos saiu do grupo e veio até mim e disse: Ney, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou montando a palestra, já estou deixando pronto. Ele falou: você não vai usar nada disso. Aí me caiu a ficha, né? Aí eu falei: puxa vida, eu vim fazer uma palestra para quem não enxerga. E a minha palestra totalmente audiovisual. E eu meio que fiquei perdido, porque eu falei: e agora? Como é que eu vou fazer a minha palestra para quem não enxerga? E eu confesso que foi a palestra mais emocionante que eu fiz na minha vida. Não pelo fato de ter sido inédita para mim, porque eu não usei os recursos que eu costumeiramente utilizo, mas eu precisava falar das minhas coisas e tentar dizer o que estava na tela para que eles entendessem. Então foi uma experiência fantástica. E mais fantástico ainda foi quando, depois de não sei quanto tempo, talvez meses depois, eu andando pela cidade, eu entrei num lugar e conversei com uma pessoa e alguém atrás de mim falou: doutor Silnei Beraldo. Aí eu olhei, não conheci, não lembrei da fisionomia, né? Eu falei: olá, tudo bem, né? Ele falou: olha, jamais esquecerei sua voz. Eu estava na sua palestra no Centro de Prevenção da Cegueira. E isso aconteceu 2 vezes. Então, 2 vezes na cidade andando, eu cruzei com a pessoa que escutou minha voz e era um desses deficientes visuais que assistiram à palestra. Então isso para mim ficou marcado. Eu acredito, né, que todas as pessoas que têm deficiência visual ou qualquer tipo de deficiência são pessoas especiais. Posso até estar falando uma besteira muito grande, mas são pessoas que têm uma facilidade maior para estar mais próximas de Deus. E a deficiência vem só para que isso se torne, de alguma maneira, um caminho. Não sei te dizer qual é esse caminho e nem sei se eu tenho razão no que eu estou falando, mas é uma sensação que eu tenho, que todos eles são realmente especiais em Deus. Vamos falar um pouquinho? Nós temos um tempinho para falar sobre o trabalho que vocês realizaram no centro da cidade, no terminal. Como é que foi esse trabalho de inclusão da sociedade nessa missão de acolher o deficiente visual? Isso, foi uma ação que os próprios adultos programaram junto com a psicóloga que atende os adultos. Chama-se Dia do Desafio, né? Rompendo os preconceitos e ajudando a população a entender um pouco mais sobre a deficiência visual e como ajudar. Porque eles usam muitos ônibus do terminal e às vezes as pessoas, por desconhecimento ou por falta de educação também, acabam não ajudando e acabam prejudicando até esse trajeto que é perigoso e que é do dia a dia do deficiente visual. Então eles realizaram essa ação ensinando as pessoas como era o jeito certo de conduzir, que não é puxando o deficiente visual, é oferecendo o braço para que ele pegue e seja conduzido, é perguntando se ele precisa de ajuda, né? É apontando que onde é o ponto, onde tem o ônibus, onde essa pessoa precisa pegar para se locomover, dando algumas dicas até de prevenção da deficiência visual, no caso de diabetes, mulheres grávidas, crianças em idade escolar, né? Qualquer dificuldade, procurar um oftalmologista. Então, foi uma ação que os próprios deficientes visuais se programaram e em grupos eles abordavam as pessoas que estavam sentadas nos pontos de ônibus e as pessoas participavam, algumas eram vendadas e conduzidas pelos deficientes visuais. Esse é o desafio, você ser conduzido pelo deficiente visual. E esse aqui foi o trabalho realizado. Está aqui o folder que foi distribuído, né? Isso. Onde traz um pouquinho dos problemas do deficiente visual e algumas dicas.
Eu achei fantástico esse trabalho e é um verdadeiro trabalho de praticar o amor ao próximo. Né? E a ideia é estender isso a outros lugares, a rodoviária, ao ponto, né, de ônibus, né, metropolitano. Então, é espalhar isso. Eu acho que a informação é uma arma poderosa, né? Sem dúvida. Para finalizar, quem está nos assistindo, como é que pode ajudar o CPC? Eu vou começar com ajudar o deficiente visual. Então, se você encontrar um deficiente visual na rua, pergunte se ele precisa de ajuda. E você pode perguntar, mesmo sabendo, não sabendo como ajudar, pergunte a ele como você pode ajudar e o que ele precisa, né? E a instituição está aberta à visitação, as pessoas podem ser voluntários, além de uma equipe técnica, nós temos uma equipe de voluntários, doações através de boleto bancário, participação como voluntários, coletando roupas, acessórios, móveis até que as voluntárias do Clube de Mães comercializam aqui no Clube de Mães. E eu acho que o que mais eu acho importante é encontrar um deficiente visual e ter respeito por ele, respeitá-lo onde ele estiver. E lembrando sempre que ele não é só um deficiente visual, ele é uma alma humana, assim como você. Maravilha. Tânia, foi um prazer ter falado com você. Quero te agradecer, né, por ter recebido a gente aqui e quero pedir a Deus que continue te iluminando para que você e todo o seu grupo de voluntários, todas as pessoas que trabalham aqui, que possam continuar com esse trabalho, com essa dedicação maravilhosa ao próximo e ao próximo que tem o probleminha de deficiência visual. Quero agradecer a você que esteve com a gente nesse programa e dizer que, mesmo com um problema de deficiência visual, é extremamente perfeito, é extremamente possível que se tenha vida de qualidade. Obrigado e até o nosso próximo programa.